Graça e paz, irmãos. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive no dia 9 de abril, amém? Na campanha, na igreja, com o tema Morte e Ressurreição, Águas Profundas, Morrer para o Mundo e Ressuscitar para Cristo. Essa campanha, com 30 dias de oração, Deus, Ele já tem feito grandes coisas na minha vida. Tenho tido visões em casa, nos cultos na igreja. E quando foi dia 5 de abril, eu tive uma experiência com Deus também. Eu queria dar uma ressalva de algo que eu vi no inferno, na experiência que eu tive com o Senhor no dia 5 de abril, numa segunda-feira. Enquanto eu estava em casa, eu queria relatar algo, um episódio que eu vi no inferno no dia 9 de abril. Porque, irmãos, são muitas coisas que o Senhor tem me mostrado. Ele tem se revelado para a igreja. E nesse episódio que eu vi na segunda-feira, nesse arrebatamento que eu tive, o Senhor, Ele permitiu que eu visse no inferno várias pessoas em uma gaiola. E eu via um demônio em uma forma de esqueleto. Ele empurrava essa gaiola. Ela estava em cima de um carrinho, tipo um matrim. E esse demônio empurrava esse matrim, onde esse matrim estava por debaixo dessa gaiola. E o anjo dizia assim para mim, que aquelas pessoas que estavam ali dentro daquela gaiola, elas estavam indo para um outro lugar para que elas pudessem passar por um outro tipo de tortura. E quando eu olhava para dentro daquela gaiola, eu via que tinha muitas pessoas lá. E eu não conseguia identificar o rosto delas. E eu dizia para o anjo, anjo do Senhor, eu não consigo ver o rosto dessas pessoas. Me mostra o rosto dessas pessoas. E de repente, irmãos, eu comecei a ver, tipo assim, numa tela muito grande, o rosto dessas pessoas. E eu via uma mulher bela, e o anjo do Senhor dizia assim para mim, que aquela mulher era uma mulher que tinha muito dinheiro na terra. O Senhor colocava esse sentimento dentro do meu coração, no arrebatamento, que aquela mulher, ela tinha um poder aquisitivo muito grande na terra. E pelo amor ao dinheiro que ela tinha, ela acabou morrendo e indo para o inferno. E começava a aparecer outras pessoas. Eu via homens, eu via várias pessoas ali. O Senhor me mostrava vários rostos de várias pessoas. E eu queria fazer essa ressalva desse episódio também que eu vi no inferno. E eu quero agora compartilhar especificamente da experiência que eu tive no dia 9 de abril. Eu estava no meu ambiente de trabalho quando o Senhor disse assim, separa uma hora em consagração ainda hoje. E eu obedeci ao Senhor e eu me consagrei durante uma hora no meu trabalho. E eu cortei o lanche e me consagrei. Deus, Ele sabe de todas as coisas. E o Senhor, Ele disse assim para mim, ainda hoje você vai ter uma experiência comigo. E no dia 9 de abril, quando eu cheguei do meu trabalho, eu fui para a casa do Senhor, para a campanha de oração. E quando eu chego na campanha de oração, eu estava orando ao Senhor e o Senhor, Ele me arrebatou em espírito. E quando eu estava ali, antes de eu ser arrebatado em espírito, o apóstolo da igreja, o apóstolo Juscelino Alves,
Ele orou sobre a minha vida e ele disse assim: anjo do Senhor, o mesmo anjo que apareceu para ele na primeira experiência, no dia 5 de abril, apareça para ele hoje. Irmãos, no momento que ele disse essas palavras, eu fui arrebatado e caí no chão. Quando eu caí no chão, o anjo do Senhor, ele chega na igreja. Ele veio do céu e chegou na igreja. E ele disse assim para mim: eu cheguei. E quando eu olhei assim, o meu olhar foi dos pés até o rosto dele. Quando eu olhei para os braços dele, eu percebi que era um anjo muito forte, um anjo muito bem vestido. E ele estava com uma couraça dourada sobre o peito dele, uma couraça muito bonita. E nessa couraça, ela tinha uma espessura que eu não consigo descrever para vocês. Meio boleada, muito bonita essa couraça que ele usava. E quando eu olhei para a mão direita, ele estava com uma espada e com escudo na mão esquerda. E eu notei que ele estava com o escudo empunhado na mão, pronto para a guerra. E quando eu olhei para o escudo, ele tinha um símbolo no meio do escudo, numa espécie de cruz. E ele disse para mim: me dê suas mãos. E quando eu peguei na mão do anjo, ele me levou para o céu. E quando eu cheguei no céu, eu fui recepcionado por vários outros anjos. E eles faziam uma fila do lado esquerdo e do lado direito. E aqueles anjos começavam a me recepcionar. E o anjo que me levou me disse: vamos, meu Senhor. Aí eu falei para ele: meu Senhor? Aí ele disse para mim: calma, você está abaixo de Deus, mas eu estou aqui para lhe servir. Por isso eu chamei de meu Senhor. Então eu entendi que é o anjo do Senhor de que fala a Bíblia, que ele está ao nosso lado. Ele guarda aos que temem ao Senhor. Irmãos, quando eu levanto as minhas vistas no centro daqueles anjos, eu enxerguei o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e tinha alguns degraus para os anjos que serviam ao Senhor subirem naqueles degraus. E tudo era dourado ao redor do Senhor. E eu enxergava o Senhor muito grande, irmãos, muito grande mesmo. E ele estava sentado num trono muito lindo, irmãos. E vários anjos estavam ao redor deles, como se estivesse adorando a ele, declarando que ele era santo, 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 santo. E o anjo do Senhor olhou para mim e disse: vamos, porque o Senhor permitiu que você tivesse essa experiência. Eu tenho muitas coisas para te mostrar hoje. Irmãos, quando o anjo dizia isso para mim, eu senti uma alegria muito grande no céu, muito grande. E o anjo dizia assim para mim: calma, porque todas as coisas que você está vendo aqui, nenhuma delas você vai esquecer. Porque o Senhor permitiu que você tivesse essa experiência. Então eu dava a minha mão para o anjo, ele segurava na minha mão e a gente passava por aquela recepção. E quando eu olhava para aqueles anjos, irmãos, que eles estavam nos recepcionando, cada um deles estava com um escudo e com uma lança. E eu percebia que eles estavam muito bem preparados, com ferramentas de guerras. E eu olhava, irmãos, e eu começava a ver ali no céu. Eu tinha uma certa, como que eu posso dizer? Eu tinha uma certa liberdade no quesito de olhar para o lado, olhar para as coisas em volta. E eu começava a olhar para o chão e eu via assim um jardim muito lindo por detrás dos anjos. E o anjo dizia assim para mim: você está vendo? Quando eu olhava para o meu lado esquerdo, irmãos, eu começava a enxergar várias casas. Na verdade, não eram casas, eram, digamos assim, edifícios muito grandes. Mas era muito grande mesmo, irmãos. E o anjo dizia assim para mim, que todas aquelas casas estavam sendo preparadas
para aqueles que servem ao Senhor. E o anjo dizia assim para mim que o Senhor queria obediência de sua igreja. E o Senhor, Ele queria a santidade do seu povo. Porque o céu, irmãos, o anjo do Senhor dizia para mim que o céu, ele é preparado para aqueles que andam em santidade e em obediência ao Senhor. E ele dizia ainda mais, ele dizia que o céu ele foi feito para nós. E eu me alegrava muito, muito, irmãos. E eu ficava alguns minutos observando aquelas casas e eram muito grandes. Passavam das nuvens. Porque no céu eu enxergava até nuvens. Porque quando eu olhava para o céu, eu via nuvens. Uma certa neblina. E era muito calmo, irmãos. Tinha uma calmaria. Eu ouvi alguns passarinhos também, voando, assoviando, cantando. Era uma alegria tremenda, a qual eu não consigo descrever, a qual eu não consigo dizer para vocês, não consigo achar palavras para explicar. Então, na minha simplicidade, eu consigo dizer essas coisas que eu estou relatando nessa minha experiência. E o anjo do Senhor, ele saía do meu lado e ele ia para a minha frente. E nessa hora que ele ia para a minha frente, ficava frente a frente, eu e o anjo dizia bem assim: aqui está a sua espada. E ele me apresentava uma espada grande, e quando ele me entregava essa espada nas minhas mãos, eu começava a experimentar ela. Eu começava a experimentar e nessa hora eu ficava muito alegre. O meu espírito, irmãos, o meu espírito se alegrava muito. E detalhe, nessa experiência eu conseguia ouvir a oração que os irmãos estavam fazendo na igreja. Naquele momento eu conseguia. Só que eu não conseguia mais mexer o meu corpo. Eu não tinha domínio no meu corpo, porque a minha alma estava ali com o Senhor, no céu. E o anjo do Senhor, ele dizia assim para mim: receba a espada que o Senhor disse para que eu lhe entregasse. E nesse momento, irmãos, ele dava um grito e dizia assim, ele gritava: receba a espada, porque você está pronto para guerrear. E ele gritava, e nesse momento que ele dava um forte grito: receba a espada, porque você está pronto para guerrear. Nesse momento, irmãos, quando eu recebi a espada, eu era teletransportado para o inferno. E nesse momento eu já não estava mais no céu, eu estava no inferno.